Bom dia, queridos. Igreja Batista do Barro Preto, mais uma vez, reunida nesse domingo especial para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O que o coro Geração Louvor vai cantar agora é um convite à adoração, um convite para que você adore ao Senhor nesta manhã, porque Ele é digno, merecedor de honra, de glória e de louvor. Faça desse momento um momento seu com Deus, um momento de celebração ao nosso Senhor. Oh
Meus amados irmãos, minhas irmãs, bom dia. Você, meu amigo, você, minha amiga, que participa também desse culto. Desejo que a graça do Senhor seja continuamente manifesta na sua vida. Novo dia estamos vivendo na graça do Senhor. Lembra o que o salmista diz, Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso sentimento, essa é a nossa convicção, mesmo no meio de todas essas lutas que temos passado ultimamente, mas nós temos a confiança de que Deus soberanamente continua agindo, cuidando de cada um de nós e nos conduzindo vitoriosamente segundo a sua vontade. Então hoje, seja um dia alegre, seja um dia feliz, seja um dia abençoado para todos vocês. A Igreja Batista do Barro Preto se alegra por mais uma vez estar cultuando o Senhor, adorando o nosso bendito Deus. Vamos orar. Onde você se encontra, eleve o seu pensamento ao Pai Celestial e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças, Pai Santo, por mais um dia que o Senhor nos proporciona, Pai Santo. E assim como salmista, nós queremos render graças ao Senhor, por reconhecermos que o Senhor verdadeiramente é bom, é misericordioso, cuida de cada um de nós, derrama bênçãos sobre as nossas vidas, supre todas as nossas necessidades. Por isso queremos sempre dizer, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que hoje seja um dia de paz, seja um dia de alegria, seja um dia que possamos experimentar a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, Pai Santo. Pedimos que onde os teus servos se encontram, cada irmão, os amigos que estão conosco, sejam de alguma forma tocados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero só uma informação aos irmãos. Nós estamos ainda no meio dessa pandemia. As informações que a mídia tem passado para nós em relação a Belo Horizonte, a Minas Gerais, ainda há um número muito grande de pessoas contaminadas, ainda, infelizmente, um grande número de mortes. E observando o que as autoridades têm dito, especialmente as autoridades sanitárias, nós entendemos a necessidade de caminharmos um pouco mais ainda com o templo fechado. A igreja está aberta e estamos trabalhando, e muito. Então estejam orando por esse tempo, para que Deus nos abençoe, que a igreja continue cumprindo a sua missão, que cada membro em particular, onde se encontra, seja o representante da igreja, seja a própria igreja, abençoando, testemunhando, abençoando vidas e honrando o nome do nosso Deus. Esperamos, quem sabe, na próxima semana, estejamos já com o templo aberto e recebendo a presença dos irmãos. Mas, até lá, que Deus continue cuidando e nos abençoando a cada um. Amém. Porque a sua graça é melhor do que a vida e os nossos lábios se abrem para louvar ao Senhor. Cantemos. Porque sua graça é melhor do que a vida, os meus lábios se abrirão para te louvar. Assim cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver, e ao teu nome levantar as minhas mãos. Oh, aleluia, te louvo, oh, aleluia, eu louvo, e para sempre meu louvor irei te dar. Oh, aleluia, te louvo, oh, aleluia, eu louvo, e para sempre meu louvor irei te dar. Por quê? Porque sua graça é melhor do que a vida, os meus lábios se abrirão para te louvar. Assim cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver, e ao teu nome levantar as minhas mãos. Oh, aleluia, te louvo, oh, aleluia, eu louvo, e para sempre meu louvor
e para sempre, e para sempre meu louvor irei te dar. Oh, aleluia, te louvo, oh, aleluia, eu louvo, e para sempre meu louvor irei te dar. Oh, aleluia, eu te louvo, oh, aleluia, eu louvo, e para sempre meu louvor irei te dar. Amém, amém, queridos, amém. Para sempre o louvor ao Senhor nós iremos dar, porque Ele é merecedor. Nós sabemos que Ele é merecedor, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Evangelho de Mateus 6, 30 a 33. Vamos ler juntos, mesmo aí de casa, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos de vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nós confiamos nesse Deus que cuida por nós, cuida de cada um de nós, esse Deus que veste os lírios do campo, cuida de nós de uma forma toda especial. Por isso, não andamos ansiosos. Nosso Deus é um Deus que provê todas as coisas, é o Deus da providência, é o Deus que zela por nós. Por isso nada nos falta. Não falta as vestes, não falta o alimento de cada dia. Ele é um Deus que tem cuidado da nossa casa, da nossa família. É um Deus em quem nós podemos confiar. Vamos cantar. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim.
seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Amém. Amém, queridos. Esse é um Deus que nós podemos confiar, é a nossa pedra angular. Por isso, a nossa fé está depositada nesse Senhor, no nosso Deus, no sacrifício remidor do Cordeiro que veio a esse mundo morrer pela nossa causa, no sangue do bom Redentor. Vamos cantar isso. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cante isso. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo, Cristo a pedra angular, nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade, Ele é o Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. Cristo a pedra angular, nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade, Ele é o Senhor. Diante dele um dia, assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo a pedra angular, nos fez fortes em seu amor. Sobre a tempestade, Ele é o Senhor.
fortes em seu amor. Sobre a tempestade, Ele é o Senhor. Aleluia! É o Senhor, é o Senhor. Amém? Amados, queremos dar nesse momento a membresia da nossa igreja, oportunidade para a dedicação de bens e vidas, a entrega dos dízimos e ofertas. O ato de entregar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem das mãos misericordiosas e graciosas do nosso Deus. A expressão de gratidão é uma atitude de fidelidade. A palavra de Deus diz em Coríntios, capítulo 9, verso 7, 2 Coríntios, Paulo dizendo: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Todas as vezes que eu cito esse versículo, eu me lembro de uma experiência acontecida há muitos anos atrás, quando eu era pastor da primeira igreja batista de Feira de Santana. Havia um irmão que não gostava de entregar dízimo e ainda questionava os outros por entregar os dízimos. E um dia, conversando comigo, ele disse: pastor, eu não concordo. Porque a Bíblia diz que cada um deve dar segundo propôs no seu coração. Ouvir aquele irmão pacientemente e depois disse a ele: meu irmão, é interessante. Você diz que é contra o dízimo, que só deve dar segundo propôs o seu coração. Só que o irmão tem um coração muito duro, um coração de pedra, insensível, um coração que não expressa gratidão. Porque além de não entregar o dízimo, não há, pelo que eu sei, nenhuma oferta do irmão. Eu encontro muita gente assim, sabe, irmãos? Que é contra o dízimo, mas não contribuem, não participam, não colocam os seus dons, os dons que Deus tem lhe dado à disposição do Senhor para servir ao Senhor. E a minha experiência pastoral ao longo desses quase 42 anos tem sido justamente essa. Aquele que contribui é o que mais alegremente participa, coopera. E quem não dá absolutamente nada, normalmente são os mais críticos. Tem sido assim. Por isso diz a palavra de Deus: dê conforme determinou o seu coração, não com tristeza, não por necessidade, não por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, com alegria, entregue o seu dízimo, entregue sua oferta. Estaremos colocando aí as contas bancárias da igreja, você pode fazer a transferência e depois enviar o comprovante para o financeiro da igreja. Mas desde já, que Deus abençoe a sua vida. Trazei à casa do tesouro dízimos e ofertas com amor. Consagrai-vos como bons mordomos, desfrutando as divinas promessas. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. Com ternura meu Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Eu lhe dediquei a minha vida, todos
todos os talentos, tempo e bens, com 1000 bênçãos ele me sustenta. Nele achei perdão e paz perenes. Sim, provai-o, confiantes dedicai-vos já ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Queridos, nós iremos orar. Antes, queremos mencionar o nome dos irmãos que nesta semana estão completando mais um ano de vida e aqueles casais que estão celebrando bodas. Hoje, nesse domingo, a Cristiane Gomes de Abreu, a Dinalina Rosa, Joelson, primo de Mangueira, Tatiana Kuhlmann Peixoto, e boda de Cláudia e Francelino, boda de Oliveira, e Eliane e Diógenes, boda de Erva, e Nilza e Joel, casal querido, está sempre presente, boda de bronze. Na segunda-feira, Dea Mendes Antunes, nossa diaconisa, Edmilson Magno, Elza Lopes Cavalcante, Emerson Avelino de Oliveira, Jazani Mendes, Júlio Alves Duran, Rebeca Rezende, Suelen Barreto. Na terça-feira, aniversário da nossa diaconisa Beatriz Pinto de Oliveira, o Hélio Emiliano, nosso Hélio lá de Buritis, Vitor Augusto Viana. Na quarta-feira, o Claudeir Sérgio, a Gabriele Ferreira Pereira, Heloísa Fernanda e bodas, Jaqueline e Lúcio, boda de marfim, e a nossa irmã Odisseia e José Júlio, boda de prata dourada. Na quinta-feira, Danúbio Nonato, Erenildo Queiroz, Maria da Penha, Patrícia Aparecida, e boda de Cristiano e Rosângela, boda de palha. Na sexta-feira, Andiara Cristiane Martins, Dácio Costa Nogueira, Isabela Landetim Bueno, Márcia Dias Vasconcelos e Marise Melo Pereira, e boda de Isabela e Paulo Eduardo, boda de Madeira. No sábado, a Zenete Lousada Bastos, Lucimar, nossa ministra de música, Lucimar Vieira Monroy, Mônica Morgante, boda de Andrelina e Edson, boda de Hematita, e Margarida e Fábio, boda de Opala. Vamos orar nesse momento a nosso Deus, agradecendo por essas vidas, suplicando que o Senhor possa abençoá-las grandemente. Querido Deus, amado Pai, louvado seja sempre o Teu nome, Pai. Queremos te agradecer, Pai Santo, pela fidelidade dos Teus servos, que entregam os dízimos e ofertas como expressão de gratidão, de fidelidade ao Senhor, e dessa forma contribuindo, Pai Santo, para que a Tua igreja continue marchando, cumprindo a sua missão, alcançando vidas, sustentando a obra missionária e expandindo o reino do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade desses irmãos, que eles sejam continuamente e ricamente abençoados pelo Senhor. De igual modo te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre os aniversariantes dessa semana e os que celebram bodas, Pai Santo. Que o Senhor também cuide deles, derrame bênçãos, que eles sintam a Tua paz, a Tua alegria, saibam que estão sendo sustentados pelo Senhor e possam colocar as suas vidas continuamente nas Tuas mãos, para, como instrumento de bênçãos, eles possam abençoar também outras vidas. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus é sempre bom, queridos. Jó 10, 12. Vamos ler juntos? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 10. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça
dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá. E multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O coro vai cantar agora essa verdade: Deus é sempre bom. E o desejo do nosso coração é que essa mensagem seja edificadora para a sua vida nesta manhã. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, queridos amigos, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. Eu quero ler o verso de número 14. Gênesis, capítulo 22, verso 14, e quero, nesta manhã, trazer a reflexão sobre o tema O Senhor proverá. Amém? Vamos ler então? E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Abraão, que extraordinário homem de Deus,
Que vida que nos traz tanta inspiração quando lemos, quando estudamos a vida de Abraão. Foi um grande personagem bíblico. Abraão foi reconhecido pela sua fé e pela sua obediência a Deus. Sua jornada, relatada no primeiro livro, no livro de Gênesis, começou quando o Senhor lhe disse que ele deveria sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que o Senhor iria ainda mostrar, para a terra que eu te mostrarei. E quando Deus chamou Abraão, ele não era um garoto de 18 anos, 20 anos, 21 anos, não. Abraão tinha 75 anos de idade. Ele creu no chamado de Deus, e a Bíblia diz que esta fé em Deus, depositando toda a sua confiança no Senhor, foi imputada a Abraão como justiça. E aí o texto bíblico diz que Abraão deixou a terra da sua parentela, confiando na chamada divina na direção do nosso Deus. De Harã, onde ele estava, Abraão partiu com toda a sua família à terra de Canaã. No caminho, muitas dificuldades, enfrentou muitas situações de perigo, até chegar à planície de Hebrom, onde Deus queria que ele ali permanecesse. Houve um determinado momento, ele que era antes chamado de Abrão, Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. E Deus mudou o nome de Abraão como pai de multidões quando ele tinha 99 anos de idade. Não tinha ainda um primogênito, e Deus lhe prometeu um filho com a sua esposa Sara, e dizendo que os seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas do céu. 99 anos. Sua esposa já não tinha mais costume das mulheres, já não podia mais ter filhos, ela é estéril. E na sua velhice, Deus lhe prometeu, ele creu na promessa do Senhor. E por meio dele seriam abençoadas, disse o Senhor, todas as nações da terra, todas as famílias da terra, e por meio da sua descendência nós sabemos que veio Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Quando Abraão tinha 100 anos, Abraão então teve a oportunidade de ver o seu filho nascer. Sara concebeu Isaque, o filho da promessa. De Isaque veio Jacó, pai das 12 tribos de Israel. E assim começa uma longa e abençoada história do povo escolhido por Deus. E tudo começou pelo chamado do patriarca da nação, pelo chamado de Abrão, aos 75 anos, que vivia em uma terra distante, de incrédulos, de ímpios, de pagãos. Mas Deus o encontrou e o levou e o fez pai de uma grande multidão. Por isso Abraão é reconhecido como pai da fé. Paulo fala isso na carta aos Gálatas. Quando consideramos, meus irmãos, a vida de Abraão, vemos que a fé esteve presente em toda a sua existência, em toda a sua vida, manifestando-se especialmente nos momentos de grandes adversidades. Ele confiou, ele descansou seu coração em Deus, ele foi humilde, ele foi obediente. Por isso que todos os que têm fé são descendentes de Abraão, o pai da fé. A falta de soluções humanas é superada pela confiança daquele que crer em Deus. Havia uma impossibilidade para Abraão, havia uma dificuldade tremenda, havia uma tristeza no seu coração, no coração da sua esposa, uma impossibilidade. Mas pela fé, Abraão creu. Pela fé, o patriarca põe-se a caminho sem saber para onde ia. Mas essa é apenas a primeira ocasião em que ele deveria pôr a sua confiança em Deus. Confiou na palavra do Senhor e teve a alegria de ver nascer o seu filho. Mais tarde, já tendo experimentado o cumprimento da promessa de Deus quanto a ter um filho, Deus o coloca em outra prova de fé.
ele teria que enfrentar o sacrifício do filho. Deus pede Isaque como sacrifício. Diz o texto bíblico: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o lá em holocausto sobre a montanha que eu vou indicar. Olha, quando leio esse texto, eu fico tentando imaginar o que se passou na mente, no coração de Abraão. 100 e poucos anos já. Seu único filho, melhor, o primogênito, o único filho com Sara, e agora Deus pede um sacrifício. O que passou? A Bíblia não narra absolutamente nada, a não ser que de imediato ele obedeceu ao Senhor. Abraão não se revolta contra Deus. Abraão não questiona o Senhor. Abraão não põe em dúvida o caráter de Deus, mas Abraão confia plenamente no Senhor. Põe-se a caminho e no final da viagem ao Monte Moriá, ele descobre então que Deus não iria de maneira alguma permitir que ele desse cabo à vida do seu próprio filho. No momento que ele toma o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus então lhe fala: Abraão, não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal, Abraão. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu filho, o teu único filho. E Abraão deu a esse lugar o nome de Jeová Jiré, Deus proverá. Sabe, irmãos, eu fico pensando que em algumas vezes Deus nos leva a subir aos montes das provações. São exatamente nesses lugares de provação que Deus se revela e arranca os ídolos do nosso coração. Imagino que Isaque era profundamente amado por Abraão, acima de tudo, podia quase dizer acima de todos, ele amava, filho da sua velhice. E Deus então naquela provação fez com que Abraão tomasse uma decisão e demonstrasse como demonstrou, que de fato Deus estava acima do seu filho. Ele amava muito mais o Senhor do que o seu próprio filho. Às vezes, quando a gente passa por uma aprovação, nós precisamos entender e ler a mensagem de Deus. Nós ficamos presos a algumas situações, amigos, a situações, a emprego, a lazer e tantas outras coisas, ao desejo de crescer na vida profissional, a ganhar dinheiro. Ficamos presos e perdemos a comunhão com o nosso Pai Celestial. Perdemos a comunhão com Deus, porque o nosso coração está ocupado com muitas outras coisas e Deus passa a estar em segundo lugar em nossa vida. Deus mostrou a Abraão, e essa lição ficou para mim e para você também. Ele quer que vivamos sempre na sua dependência, com uma fé singela, mas uma fé operosa. Interessante que quando ele se caminha para o Monte Moriá, para o sacrifício do seu filho, o filho, Isaque, talvez desconfiado que alguma coisa iria sobrar para ele, pergunta: pai, e o cordeiro? Pai, nós estamos com a lenha, nós estamos com o cutelo, nós estamos com tudo preparado para o sacrifício, mas e o cordeiro? E veja a resposta de Abraão. Capítulo 22, verso número 8. O Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso significa, meus irmãos, que Deus vê antes e providencia tudo o que nós necessitamos antes. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo que precisamos antes que o peçamos. Ele tem infinitos recursos para suprir as nossas necessidades. Abraão não estava entendendo
com certeza o porquê, mas em atitude de obediência, ele caminhou, de humildade, ele se submeteu à vontade do Senhor, mas crendo na misericórdia, no poder de Deus, que alguma coisa extraordinária iria acontecer, como de fato aconteceu. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Não há nada que precisamos que Ele, o nosso Deus, não possa suprir. Um deserto, caminhando para o monte com a lenha, com um cutelo, mas tinha um cordeiro. Mas Abraão disse, não, Deus vai prover para si um cordeiro. E de fato aconteceu. Os estoques de Deus, meus irmãos, são inesgotáveis. O desejo de nos abençoar é infinito. Deus tem operado milagres extraordinários na nossa vida, de provisão, de salvação, de cura, de libertação, e temos que crer nisso. São bênçãos imerecidas, são bênçãos inegáveis, são bênçãos imprescindíveis, colocados à nossa disposição. Mas há algumas lições sobre a provisão de Deus que nós precisamos aprender. O que eu tenho dito até agora, eu imagino que você também crê dessa forma. Você conhece a história de Abraão. E você se concorda com aquilo que está escrito na Bíblia a respeito de Abraão. Mas nem sempre a gente lê a história e aprende as lições. Quando lemos o texto bíblico, ela foi escrita para nos ensinar, para nos edificar, para revelar esse Deus maravilhoso que temos, para mostrar que de fato é o Senhor que provê todas as coisas, é o Jeová Jiré. Deus provê. Que lições precisamos aprender? A primeira delas, Deus conhece as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece as suas necessidades. A Bíblia diz que Ele conhece o que se passa em nosso coração. Ele diz que antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Deus já sabe o que é que nós devemos pedir, porque Ele conhece tudo. Agora, há uma coisa que nós precisamos entender. Há uma diferença entre necessidade e luxo. A necessidade, atente bem para isso, a necessidade é a carência que precisa ser suprida. O luxo é a vaidade que precisa ser combatida. Deixe-me repetir essa expressão. A necessidade é a carência que precisa ser suprida. O luxo é a vaidade que precisa ser combatida. Por isso, Deus não tem compromisso com o luxo, Deus não tem compromisso com o supérfluo, Deus não tem compromisso com o desnecessário, Deus não tem compromisso com o dispensável. Não. Deus tem compromisso com as nossas reais necessidades. E talvez você me pergunte, quais? Todas. Todas as suas necessidades reais. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, há tanta coisa desnecessária. A tecnologia vem colocando a cada dia mais e mais produtos diante de nós. A gente tem um celular simples, que o celular é para quê? É para ligar, para ouvir um telefonema, para falar com alguém. Mas aí vem o celular com tantos recursos, e a maioria desses recursos a gente nem usa. Mas aí a tecnologia, a indústria lança um novo modelo e a gente corre e compra um novo modelo. No outro ano aquele modelo já está defasado, nós vamos atrás de outro. Isso é luxo, isso é vaidade. Deus não tem compromisso com isso. Parece que o celular, inclusive, hoje é quase uma necessidade para as crianças. Crianças, 3, 4, 5 anos de idade, já têm o seu smartphone. Isso é luxo, isso é vaidade, isso é dispensável. Deus não tem compromisso com isso. E por isso eu estou vendo muita gente se endividando. Por causa da vaidade, do luxo, de estar se curvando diante de um Deus chamado indústria, consumo, infelizmente. E o mercado vai impondo novas necessidades. Quanta gente que entra em um shopping center,
aquelas vitrines maravilhosas, ficam deslumbradas diante de tudo aquilo e não aguenta ver uma roupa nova, uma bolsa nova, um calçado novo, um relógio novo, um celular novo, e vai lá e compra. Me permita dizer uma coisa, compartilhar algo pessoal. Às vezes, quando íamos ao shopping com a minha esposa, a querida Tânia, já faz tanto tempo que não vamos a um shopping, né? Muitas vezes, diante daquela vitrine, ela sempre dizia assim: quanta coisa que eu não preciso. E é verdade. Passando por aqueles lugares, quantas coisas que nós não precisamos, mas quanta gente sofrendo, endividada, em busca de luxo, de vaidade, do supérfluo, do desnecessário. E aí passam a ser infiéis, inclusive com o próprio Deus. Todos temos, meus irmãos, necessidades. As necessidades reais, verdadeiras, essas são supridas. Deus tem compromisso. As necessidades básicas não podem ser confundidas com necessidades secundárias. Às vezes nós tornamos o secundário em primários. E aí ficamos de um ciclo sem fim. Que necessidade Deus supre? Nós só temos um caminho para entender isso. É quando abrimos a palavra de Deus. Entender quais as reais necessidades que Deus está comprometido, sim. Nós confundimos desejo com necessidade. Deus não. Deus então supre as necessidades que passam pelo seu crivo. Ele sabe do que precisamos. E aí nós aprendemos na Bíblia, está lá no Salmo 34, verso 10, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Olha que palavra. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então o segredo para que as nossas necessidades sejam supridas é buscar o Senhor. Nós ainda encontramos no Salmo o testemunho de Davi, o rei Davi. Ele diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua mendigância, na sua descendência, a mendigar o pão. Está lá no Salmo 37, verso 25. Por isso o autor da carta aos Hebreus, de maneira extraordinária, nos exorta, nos aconselha, dizendo o seguinte: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, se temos uma necessidade, nós temos que correr em direção ao Pai Celestial. Se temos uma demanda verdadeira, real, nós temos que buscar o Pai Celestial. Temos que nos dirigir a Deus. E aí o texto diz, que lemos, nós encontramos graça, a graça de Deus, que nos ajuda nos momentos de crise, nos momentos de necessidade, nas nossas demandas verdadeiras. Eu caminho ainda nessa direção, lembrando da palavra de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Capítulo 6, a partir do verso 25, é Jesus quem diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí Jesus Cristo nos dá dois exemplos. Primeiro, as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. E aí Jesus disse: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Depois ele fala sobre os lírios do campo, dizendo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E aí o Senhor diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homem de pequena fé.
E aí no verso 33, o Senhor Jesus Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Olha a mesma coisa que Hebreus diz, né? Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a comunhão com o Senhor, a intimidade com o nosso Pai Celestial, derramando nosso coração diante dEle, falando das nossas reais necessidades. E aí Jesus Cristo diz: e todas estas coisas, o pão nosso de cada dia, as vestimentas que necessitamos, as reais necessidades, serão todas supridas para a glória do Senhor. Deus é o fiel supridor. Em Deus há riqueza suficiente, meus irmãos, para suprir todas as nossas carências. O salmista sabia perfeitamente disso quando diz lá no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma outra tradução diz: o Senhor é o meu pastor, por isso não sinto falta de nada. Que coisa boa. Deus é o supridor. É o supridor. A riqueza suficiente para suprir todas as nossas carências. Essa é a primeira verdade que nós precisamos aprender. Deus me conhece, Deus conhece você, Deus conhece as nossas necessidades. A segunda verdade é que não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Mas meus problemas são grandes, as minhas necessidades são enormes. E daí? E daí? Você tem um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor. Todas as coisas são possíveis. Uma certa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo, porque viram, Jesus Cristo havia dito a respeito de um homem rico, e disse: quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. E os discípulos disseram: mas Senhor, isso vai ser impossível. Mas ele responde de maneira diferente: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, nós temos limites. Nós temos limites, somos limitados verdadeiramente. Agora, não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa o grau de instrução, não importa a estrutura da família, todos nós temos limites. Porque aquele se formou, não tem limite. Porque aquele tem dinheiro, tem limite, todos temos. A medicina evoluiu de maneira extraordinária, mas a medicina tem limites. Aliás, a pandemia está aí para mostrar isso, né? A ciência tem seus limites. Quantos médicos nós temos ouvido, através da mídia, não sabemos mais o que fazer. Tem limites. Às vezes nós tentamos colocar Deus em uma caixa, limitar as possibilidades de Deus, naquilo que Ele pode realizar. Mas olha, Deus gosta de explodir caixas em milhões de pedaços e de mostrar quão grande e poderoso Ele é. É impressionante aquele que fez o universo existir pela palavra do seu poder. No texto bíblico, quando diz que nada será impossível a Deus, quando você vai para o grego original, a palavra, a expressão é ainda mais poderosa. Uma tradução literal seria assim: nenhuma palavra de Deus será nula de poder. Nenhuma palavra de Deus será nula de poder. Toda palavra de Deus é dunamis, é explosiva, é poderosa, é a palavra do nosso Deus. Quando Deus diz uma palavra, as coisas começam a acontecer. Foi assim no princípio de todas as coisas. A palavra de Deus era dita, aparecia a luz. A palavra de Deus era falada, aparecia a terra, a porção seca, os mares divididos. Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra, o seu poder. A palavra ganha vida e o impossível é realizado. Então, meu irmão, aprenda isso. A palavra de Deus realizará o que Ele pretende realizar, não há exceções. E isso é tão verdadeiro hoje e no cotidiano da nossa vida, quanto no tempo de Abraão, quanto no início de todas as coisas. Deus é o mesmo.
Tudo aquilo que é impossível para o homem realizar por si mesmo, Deus realiza. Ele age nas nossas impossibilidades. Eu não posso, mas Deus pode. Louvado seja Deus. Você não pode, mas Deus pode. É impossível para você, mas é possível para Deus. Você não tem solução, mas Deus tem resposta. Você está angustiado, mas Deus tem paz para oferecer. Você já enfrentou algum desastre natural? Já enfrentou uma enchente? Ou um incêndio? É interessante, né? O poder da natureza é esmagador e provoca medo. Seja de uma enchente, seja de um fogo, de um incêndio. Olha, mas Deus, no entanto, tem poder absoluto sobre a natureza, sobre a água, sobre o fogo, sobre o vento, sobre as tempestades, sobre tudo. Deus tem poder. Quando Jesus estava lá naquele barco, depois de um dia de muito trabalho, cansado, dormindo na polpa daquele barco, veio a tempestade, os apóstolos angustiados, com medo, achando que iriam perecer. No momento que clamaram, Senhor, ajuda-nos, Jesus se levanta, dá ordem à tempestade, aos ventos, dá ordem ao mar, fez bonança. Ele tem poder sobre a natureza. É nesse poder de Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus, que nós temos que descansar e colocar diante dele as nossas necessidades, nossas reais necessidades. Ele há de suprir. Se Deus é tão poderoso que pode criar algo do nada, é tão poderoso que pode ressuscitar os mortos, como ressuscitou Lázaro, é tão poderoso que pode controlar a natureza. Meu irmão, minha irmã, pense no que Ele pode fazer em sua vida. Mas você precisa, como Jesus Cristo diz, não andar ansioso, mas colocar diante dele as reais necessidades. Caminho para o final, falando de uma terceira lição que nós precisamos aprender. A provisão de Deus vem no tempo certo. Deus conhece as nossas necessidades, todas as coisas são possíveis para Deus, mas Deus age, provê as nossas necessidades no tempo certo, no tempo dele. Interessante que hoje nós temos pressa para tudo, né? Você faz uma ligação, aliás, nem faz uma ligação, aperta lá um aplicativo, um botãozinho lá, qualquer coisa, e minutos depois a pizza chega lá na sua casa. Poucos minutos. Você acessa a internet e tem acesso ao mundo todo, ao digitar com seus dedos. Nós somos a geração do self-service, nós somos a geração do imediato, nós somos a geração, não é nem para hoje, é para ontem. E por causa disso, por vezes, pessoas consideram que Deus está demorando para cumprir determinadas coisas. Mas, meu irmão, meu amigo, Deus trabalha de acordo com a sua agenda e com o seu relógio, não com o meu, nem com o seu relógio, ou com a minha, ou com a sua agenda, não, é com a agenda dele. O tempo de Deus nunca chega cedo, mas o tempo de Deus nunca se atrasa. Na verdade, antes do nosso nascimento, até o momento que tomamos o nosso último suspiro terrestre, nosso Deus soberano está cumprindo os seus propósitos em nossas vidas, nem antes nem depois, no momento certo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todos. Ele está no controle de toda a eternidade. Nenhum evento na história tem colocado sequer pausa no plano eterno de Deus, no tempo do plano eterno de Deus. Ele projetou tudo antes da fundação do mundo. O tempo de Deus, irmãos, não pode ser medido. O tempo de Deus não pode ser cronometrado. Deus atua na nossa vida consoante a sua vontade e no seu tempo. Ele sempre suprirá no tempo certo e na hora aprazada. Eu tenho encontrado muitos crentes
que oram por um determinado assunto e ficam achando que Deus não se importa mais com eles, que Deus não ouve mais orações, que Deus se esqueceu deles. Mas aí eu abro a Bíblia, a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 13, verso 5, e leio: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amigo, essa é a promessa, meu irmão, para mim e para você. Nunca, nunca, nunca Deus nos abandonará. Ele está presente em nossa vida. Na hora certa, no tempo certo, na medida exata, Ele vai nos suprir. Mas insisto, definitivamente, o tempo de Deus não é o mesmo que o tempo dos homens. O apóstolo Pedro diz isso, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Salmo 90 fala sobre isso, também a mesma coisa. O que é que nós precisamos fazer? Aprender a esperar. A gente recita tantas vezes, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas às vezes quando chega na nossa experiência com Deus, a gente nem sempre entende que essa vontade é boa, agradável e perfeita, inclusive no que diz respeito ao tempo. Se Ele não respondeu hoje, Ele sabe o porquê. Se Ele só vai responder amanhã, Ele sabe o porquê. E a decisão dele é boa, a vontade dele é agradável. O que Ele decidir é perfeito. Temos que aprender isso. Precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. E, na verdade, esse exercício de espera aperfeiçoa a nossa fé, aperfeiçoa o nosso caráter cristão. Aí eu me lembro de Josué, quando Deus disse que Jericó seria tomado, o muro de Jericó seria derrubado, mas Deus disse: vão dar 7 voltas ao redor de Jericó. Na 7ª, as trombetas soarão, vocês gritarão e o muro há de cair. Eu fico imaginando, a primeira volta tudo bem, a segunda volta ok. Eu acho que a partir da 3ª e 4ª volta, teve ali naquela multidão muita gente questionando. Que estratégia é essa? Por que a gente não avança logo? Por que a gente não dá logo o grito? Por que as trombetas não vão soar? Por que tem que dar a 4ª volta, a 5ª volta, a 6ª volta? Por que tem que dar a 7ª? Acho que tinha muita gente dizendo assim: olha, ficamos dando volta em vão. Que desperdício de tempo. Vamos avançar logo. Só que na 7ª volta, exatamente como Deus tinha dito, é que a muralha caiu por terra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, pensa nisso. Se a sua bênção ainda não chegou, se a resposta de Deus ainda não chegou, se a solução que você busca não aconteceu, se as suas demandas não foram ainda atendidas, se as necessidades não foram ainda supridas, é porque ainda falta a 7ª volta. Escuta isso. Nem sempre a bênção de Deus virá na 1ª, na 2ª, na 3ª, na 5ª, na 6ª. Deus tem um tempo. E o tempo dele é perfeito. E a estratégia dele é perfeita. Se não chegou, se não foi atendida, porque ainda falta a 7ª volta. Deus está trabalhando no seu coração. Deus trabalhando na sua fé para que você possa crescer. A chave para entender o tempo de Deus é a confiança. Abraão estava lá levando o filho. Pai, e o cordeiro? O Senhor proverá, meu filho. Aí caminha um pouco mais. Pai, mas e o cordeiro? O Senhor proverá, meu filho. Aí chega lá no momento, no Monte Moriá, a lenha sendo preparada. Pai, e o cordeiro? O Senhor proverá, meu filho. E no momento exato do sacrifício, o cordeiro apareceu. O filho foi poupado. A necessidade foi suprida. Por isso Abraão disse: o Senhor proverá, Jeová Jiré.
A chave para entender o tempo de Deus é a confiança. Na verdade, a nossa capacidade de esperar no Senhor está em grande parte relacionada ao quanto confiamos nele. Quando confiamos em Deus com todo o nosso coração, renunciando à nossa própria confiança, renunciando à nossa lógica, o nosso entendimento sobre as coisas, nossa compreensão sobre o tempo e sobre tudo, muitas vezes errando nas decisões que tomamos, nas circunstâncias que nos envolvemos, mas quando confiamos em Deus e descansamos, Ele nos dá direção. Salmo 32, verso 10 diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Muitos sofrimentos terá que curtir o ímpio, porque não confia, porque não sabe que tem um Deus todo-poderoso, que tem o controle de tudo e que é soberano. Mas o que confia no Senhor, o que espera no Senhor, a misericórdia o assistirá. Está lá no Salmo 32, verso 10. Por isso, saiba disso, o Senhor proverá. Você pode repetir ainda, talvez esteja aí ao lado de alguém, diga isso: o Senhor proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Porque Ele conhece as nossas necessidades, porque todas as coisas são possíveis a Deus, porque a provisão de Deus vem no tempo certo. O cordeiro que iria substituir o Isaac não veio antes, não veio depois, veio no tempo certo. Então precisamos descansar o Senhor. E aí concluo com o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus o abençoe e que você possa experimentar a provisão de todas as suas necessidades desse Deus soberano, gracioso, misericordioso, o Deus de amor, o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar então. Amado Deus, bendito Pai, louvado seja sempre o Teu nome, Pai. Obrigado por essa experiência vivida por Abraão, Pai Santo, que ficou registrada na história para nós, para aprendermos a ter as mesmas atitudes, para aprendermos a ter os mesmos sentimentos, a mesma confiança, sabendo que o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor supre todas as nossas necessidades, que o Senhor é todo poderoso e que age no tempo do Senhor, de forma perfeita, de forma agradável, da melhor forma possível para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai Santo, a sermos humildes, submissos e confiarmos no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que
nós cremos, infinitamente mais fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Que Deus abençoe, meu irmão. Logo mais, às 19h30, estaremos novamente juntos, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. E aproveito para dizer duas coisas nesse final. Primeiro, hoje à tarde, envie o link do culto da noite para um amigo, para um colega, para um vizinho, alguém que você conhece, que precisa ouvir uma palavra de esperança. Envie, e você estará dessa forma evangelizando, testemunhando. E a segunda palavra, sempre estamos à disposição, nós os pastores da igreja, os ministros da igreja. Você deseja uma palavra de oração, você deseja um aconselhamento, liga para a igreja, marca um horário, e teremos prazer em atendê-lo, ouvi-lo e orar por você. Que Deus o abençoe.